irmãos, graça e paz, aqui é a Thalita e nós vamos para mais uma semana de devocionais, onde o nosso desejo é que seja gerado no seu coração fé, que você seja encorajada para ser uma mulher de Deus aí onde Ele te colocou, na sua casa, no seu trabalho, na vida do seu marido, dos seus filhos, dos seus vizinhos, enfim. Meu pedido é que você se concentre agora, preste atenção nessa palavra. Eu creio que Deus tem algo para nós e que você abra o seu coração para que a palavra caia em solo fértil e o propósito para qual o Senhor a enviou se cumpra, amém? Nós vamos começar essa semana, vou ler com vocês, na verdade a gente vai ler só alguns trechos, mas vamos meditar no livro de Esther, um livro também muito conhecido, uma mulher muito conhecida, mas eu quero trazer um panorama um pouquinho diferente nessa semana. Nós vamos ver um pouquinho sobre o livro de Esther, no panorama dos sentimentos de Esther em relação a tudo que aconteceu na vida dela. Então, que o Senhor fale conosco, amém? O livro de Esther, ele é um livro que nos inspira, né? Em todos os capítulos nós vemos a mão poderosa de Deus, cuidando de detalhes, Ele direcionando todas as coisas, movimentando cada decisão, movimentando, né, a vida das pessoas e, enfim, em favor de um propósito para qual o Senhor chama Esther. Nós vemos também Deus intervindo com provisão, cuidado sobre a vida do povo judeu, e a mão de Deus estava sobre eles. E vamos meditar no capítulo 1, e nós vamos ler aqui no capítulo 2, no verso 7, falando sobre quem era Esther, né? E aqui no verso 7, então, fala assim: Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando seu pai e sua mãe morreram. Então, Esther, ou Hadassa, ela era uma órfã, porque seus pais morreram, e assim ela, né, o seu primo Mardoqueu a toma como filha. E ele era mais velho, então ele cria Esther, e ali ele ensina ela, né, sobre os decretos de Deus, ensina ela a viver nos seus caminhos, e Esther cria nessa condição de órfã, né? Ela sabia que ela era prima, que Mardoqueu não era o seu pai, e eu fico pensando em Esther em relação a isso, porque nesse contexto eles eram Mardoqueu e Esther, enfim, o povo judeu estavam em Jerusalém. Eles haviam sido levados ali na época do rei Nabucodonosor. Eles foram levados, né, exilados, e então, assim, teoricamente, é o que eu imagino, né, talvez ela não tinha muitas expectativas ali em relação à sua vida, ao seu futuro, e talvez para ela ia ser uma vida comum, normal, né, crescer, Deus iria preparar alguém para ela se casar e ela ia dar continuidade ali na vida dela, normalmente, nos seus dias, teria filhos, por que não? E mal sabia ela que Deus, ele já tinha um plano, né, traçado para a vida dela, como ele tem para mim e para você. E
ela não tinha noção, né, desse plano que exatamente iria acontecer. Então, o que eu quero meditar aqui com você hoje é que Deus, ele tem um plano para sua vida. Talvez você, como Esther, não tenha tantas expectativas em relação à sua vida, ao seu futuro. Talvez você olhe para sua história, assim como Esther, né? Uma história difícil, por ser órfã, por pertencer a um povo que estava no exílio. Então, talvez você olhe para a sua vida e para a sua história e não tenha tantas expectativas, né? Você acha que a sua vida vai ser aquilo, vou passar por essa vida simplesmente aqui, quietinha, mas Deus, ele tinha um plano já traçado para Esther e ele tem um plano para cada uma de nós. Nós vemos aqui ainda no capítulo 2, né, todo desdobramento. Não sei se você já leu o livro de Esther, mas eu te encorajo também a ler. É importante enquanto a gente vai desdobrando, né, na semana uma história. É importante, de repente, vocês acompanharem a gente para que você consiga se situar diante da história que estamos falando. Mas, resumidamente, aqui, Esther, ela é levada junto com outras mulheres, ela é escolhida para passar por um tratamento de beleza durante 12 meses, para então o rei Xerxes escolher uma nova esposa, uma nova rainha ali para aquele povo. E assim como as outras, ela passa por todos os tratamentos, ela até então é separada, cuidada, como todas as outras meninas, mulheres que foram escolhidas. Mas no capítulo 2, verso 17, fala que o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Então ele colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Então, aqui fala que alguma coisa ele viu de diferente em Esther, alguma coisa chamou a atenção, né? Eu creio que a sua beleza, mas algo a mais, ou algo que até então o rei não sabia, mas eu creio que foi o próprio Deus que fez com que o rei Xerxes enxergasse Esther diferente, porque Deus já tinha um plano traçado através da vida de Esther. Então o rei, ele enxerga Esther diferente, além de sua beleza, e ele a escolhe como rainha, né, no lugar de Vaste. E ela foi favorecida, então ali começa um novo tempo na vida de Esther. Então, mulher, talvez se você tá aí desacreditada, olhando para sua vida, para sua história, achando que nada pode mudar, que sua vida vai ser sempre assim, saiba você que os planos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, né? A palavra dele em Jeremias 29:11 diz assim: então, assim como ele foi com Esther, ele é conosco. Creia que Deus tem um propósito para sua vida, ele tem um plano para sua vida, ele quer te usar, né? Ele pode mudar a sua história, mesmo você olhando e achando que não, né? Talvez pela sua idade você fala, não tem mais o que viver, né? Aqui já findou, não tem mais o que falar. Não, Deus, ele tem propósitos para nós, independente do tempo e da estação e da idade que nós estamos. Deus, ele faz tudo novo. Amém? E então seja encorajada e lembre-se que Deus tem um plano para sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esse dia, te agradeço pela tua obra em nós, Jesus, por nos chamar, nos escolher, assim como o Senhor fez com Esther.
E eu creio, Deus, que o Senhor tem um plano para cada uma de nós. E eu te peço que o Senhor nos encoraje nessa manhã, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor coloque alegria, esperança, Senhor, em relação ao nosso futuro. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor tire tudo aquilo que nos impede de enxergar o Senhor, de te ouvir, Pai, e enxergar o que o Senhor tem para o nosso futuro. Mesmo que, assim como Esther, o Senhor não mostrou, claramente, Senhor, qual era todo o plano. O Senhor foi mostrando a cada passo, a cada decisão, a cada posicionamento. Que seja assim conosco nesta manhã, mas que nós sejamos apenas obedientes diante das portas que se abrirem para nós, porque assim como Esther, Deus, foi uma porta, uma oportunidade que aconteceu ali. O seu primo, também, eu creio que usado pelo Senhor, fala para ela, olha, você vai lá, e vamos ver se você é escolhida, e ali começa todo um processo, Deus, de transformação na vida de Esther. E talvez uma oportunidade que o Senhor já colocou diante de nós, ou que ainda vai acontecer, que a gente seja sensível, Pai, para te obedecer, mesmo parecendo loucura, mesmo parecendo que é algo grande demais para nós, ou que nós não temos a capacidade, mas que a gente seja sensível, Senhor, e simplesmente obedeça, que a gente simplesmente vá, mesmo não entendendo. Em nome de Jesus, eu te peço, guarda nossa casa, nossa família, tudo que leva o nosso nome, ó Deus, e que todo levante, Senhor, para impedir o teu agir nas nossas vidas, eu repreendo agora no nome de Jesus. Obrigada, Pai, por tudo. Amém. Deus nos abençoe nesse dia. Amém.